ser bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Eu me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E Apareça, que o teu nome cresça este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. essa Casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. e essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. E esta casa é sua casa, nós deixamos ela pra você,
a tua presença é manifesta pelo teu Espírito neste lugar. Ela não seria a mesma, Senhor, sem a tua presença. Por isso nós honramos, Senhor, a presença do teu Espírito neste lugar. A casa é tua, seja bem-vindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias, glórias te damos, Senhor, pela tua presença manifesta neste lugar. O ambiente já mudou, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui, e nós te aplaudimos, Senhor, porque tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluias, aleluias. Deixa eu acertar aqui o meu HD, para não esquecer de nada. Antes de tudo, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor esteja com vocês, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Sejam bastante ousados. Se você está sendo desafiado para dar o melhor para o Senhor, que é adoração, sacrifícios dos nossos lábios, amém. Queremos agradecer a presença daqueles que nos visitam. Tem alguém pela primeira vez aqui? Tem? Você não. Tem ali, acho que o Nilson, né, Nilson? Primeira vez com a sua esposa. Obrigado pela tua presença, seja bem-vindo. Tem ali, tem os filhos dele, o casal e os filhos. Sejam bem-vindos. Alguém mais pela primeira vez? Aqui a Érica trouxe mais um visitante, né, Érica? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, como eu digo, sempre eu digo, essa é uma igreja que ama, uma igreja que ora e uma igreja que discipula. E nós vivemos intensamente esse amor de Jesus em nós. E você vai ter oportunidade de manifestar isso agora. Eu digo que você não é mar morto, que você é rio, e rio flui, não é verdade? O mar morto recebe e não dá nada, por isso que é morto, né? Mas o rio, ele recebe e vai afluindo outros rios. Então você vai sair do seu lugar, vai abraçar o seu irmão, abraçar a sua irmã ali, dar um abraço e dizer que o Senhor é com ele, que bom que você ter vindo aqui, abençoe ele, fale uma palavra que o Espírito vai colocar no seu coração, mas faça isso já, amém? Vamos lá? Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, ade a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, ade a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração,
tuas mãos, e nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá, e vamos espalhar tua salvação. Nós somos seu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti. Nós somos um em ti, e nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá, e vamos espalhar tua Aleluia, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ter a oportunidade maravilhosa agora de louvar ao Senhor com o dízimo, com a oferta, com o melhor que você separou para Ele, né? E nesse momento eu queria lembrar algo, né, a você, que aqui no envelope tem um lugar de você pôr seu nome, pôr a data, de escrever se você está devolvendo o dízimo, primícia, ou é oferta, ou é missão, ou é alguma outra coisa que Deus tocou no seu coração. Eu queria lembrar a você a importância de você colocar o seu nome e marcar aqui o que é que você está fazendo, porque você vem aqui, né, e nós sabemos que tudo há uma organização, e para nós sermos organizados, para a igreja ser organizadas, né, saber o que está entrando de oferta, o que está entrando de dízimo, separar as coisas, é muito importante que você marque aqui se é dízimo, se é oferta, né? E até também, né, assim, só uma ilustração, você vai mandar uma carta para alguém, você deixa sem quem está mandando? Você vai mandar algo importante para alguém, você deixa de dizer que é você que está mandando? Não, é claro que Deus sabe que você está vindo aqui, está depositando no altar, mas há uma importância, faça isso, coloque o seu nome, marque aqui se é dízimo, se é oferta, se é primícia ou o que é, e venha e fale: Senhor, estou colocando aqui diante do Senhor. É como se você estivesse assim, concretizando que isso é seu, e você está devolvendo ao Senhor. Aqui, Senhor, a minha obediência está aqui diante de Ti. Faça isso, né? Tome essa atitude, faça isso, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia, pela nossa união neste lugar, porque o Senhor nos abençoou, Pai, nos trouxe aqui mais uma vez, e agora nesse momento, Senhor Deus, tão bom, tão especial, Pai, que nós nos alegramos, Senhor Deus, diante do Senhor, de ver a Tua provisão sobre nós, e é com alegria, Senhor Deus, que nós devolvemos o que é Teu, Senhor, é com alegria que nós viemos aqui diante do altar, Senhor Deus, diante do Senhor, Pai, para ofertar, para entregar, Senhor Deus, aquilo que já dispomos no nosso coração.
Pai, para adorar o Teu nome, Senhor Deus, em obediência, Senhor Deus, para adorar o Teu nome em reconhecimento de quem Tu és, Senhor. Oh Deus, e assim nós viemos com esse coração, Senhor Deus, entendendo quem é o Senhor, Pai, e quem nós somos, totalmente dependentes de Ti. E nós chegamos aqui, Senhor Deus, e participamos desse momento com o nosso coração cheio, Senhor Deus, de alegria diante do Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, amém. Pode vir. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar,
teu querer inunda. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está Aqui as evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Nós cremos, Senhor, na presença do Teu Espírito aqui neste lugar. Sim, Deus, nós queremos exaltar o Teu santo nome. Nós queremos estar, sim, Deus, na Tua presença, Pai. Assim como nós estamos aqui neste momento, Deus, mas também com mais profundidade, Deus, na Tua presença, Senhor. A ponto de cairmos, Deus, na Tua presença, diante da Tua glória, Senhor. Que não há medida, Deus, a glória, Deus, da Tua presença. Se Deus, nós te exaltamos, Pai, eu te exalto, Deus, exalto a Tua presença, Senhor. Porque Tu és o Deus Altíssimo, o Rei da glória, o Rei dos reis. Aquele que era e que é e que há de vir, o Alfa e o Ômega. Tu és o Jesus, aquele que estava no início, aquele que estava com Deus, aquele que veio na terra, aquele que morreu e ressuscitou, aquele que deixou o Espírito dele conosco. Tu és o mesmo, Senhor, aquele que nós vamos ver e viver com Ele na eternidade. Nós cremos que Tu és o mesmo, Senhor. Sim, Deus, nós queremos nos rasgar na Tua presença, Senhor Jesus, e voltar, Deus, ao primeiro amor, e dizer, Deus, que Tu és maravilhoso, Senhor, que nós Te amamos, Pai. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Novamente
Pai, nós não queremos ficar longe, Deus, da Tua presença. Se por acaso nós nos desviarmos um segundo sequer, ou para a direita ou para a esquerda, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos constranger a voltar ao Santo dos Santos, que é o melhor lugar que nós podemos estar, que é na presença de Deus. Pai, obrigada pelo Teu Espírito Santo que nos convence, nos constrange, mesmo que nós nos desviamos, Ele sempre nos traz de volta, porque Ele sente saudade de nós. Ele não nos deixa ficarmos sozinhos. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor sempre nos traz de volta. O Senhor sempre nos traz de volta para a Tua presença, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Obrigada, Senhor. Sabe viver, nós não sabemos viver sem Ti, Senhor. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Sim, Senhor, nós queremos isso. Nós queremos a Tua Shekinah, a Tua presença, Papai. Nós estamos aqui para isso, para Te ofertar. Mas nós queremos a Tua presença. Não a presença de Espírito, mas a presença manifesta, Senhor. Nós ambientamos esse lugar, estamos aqui, Senhor. Queremos que seja as nossas vidas, Tua casa favorita, aquela que o Senhor tem prazer de estar e ficar, Papai. Não a nós, mas ao Teu nome na glória, Senhor. Nós invocamos o Deus verdadeiro, Jeová é o Teu nome. Aquele que demonstrou grande amor para conosco, nos ofertando o Seu Filho amado Jesus, a qual estamos aqui, e é a razão de estarmos, Senhor, porque Ele venceu a cruz. O túmulo está vazio, Ele está à Tua destra, e com Ele nós reinamos nas regiões celestiais, Senhor. O Teu Espírito testifica em nós. Obrigado, Papai, por este momento, pela Tua graça manifesta em nós, Senhor. Não existe palavra que possa expressar. Oh, Papai, aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Que o Senhor possa derramar o Teu fogo e consumi-la, que o cheiro chegue até Ti com um cheiro de suavidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te aplaudimos, Senhor, porque Tu és merecedor de toda a honra e de toda a glória. Aleluias. Aleluias. Poder sentar, igreja. Paz do Senhor, amados. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Só antes das crianças e os professores saírem, espere um momentinho só. Tem um aviso para dar. Mas antes eu gostaria de agradecer a Deus e a todos aqueles que estiveram participando ontem, né, da festa das crianças, que foi uma bênção. Maravilhosa mesmo, a gente viu o empenho de todos, né? Todos que estiveram trabalhando, as irmãs ali na cozinha, né? Se esquentando lá naquele forno lá, mas glória a Deus, estava uma delícia a comida, né? O pessoal do Ministério Infantil que trabalharam, alguns, né, que nem fazem parte do Ministério Infantil, mas trabalharam também, estiveram aqui, os jovens, adolescentes. Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês possam continuar assim mesmo, se dedicando. É maravilhoso a gente ver
né, as pessoas se dedicando mesmo a fazer aquilo que Deus, né, Deus se agrada. Foi muito lindo, muito maravilhoso a gente ver as crianças aqui sendo ministradas, porque elas não só brincaram, viu, irmãos? Elas foram ministradas na palavra. E foi muito lindo a gente ver tudo aquilo ali. Amém? Glória a Deus por cada vida, né? Pela Josi e todos os demais aí que estão trabalhando com essas crianças. Continue assim. Amém? O aviso que eu quero dar, né? Nós já colocamos lá no grupo da igreja. No próximo domingo nós vamos ter um evento aqui pela manhã, tá? É algo diferente que a gente às vezes não tem, mas nós vamos ter um casamento aqui. Amém? Glória a Deus, né? Temos a Fabiana ali, o Leandro está trabalhando hoje, né? Ele tem plantão, mas eles vão estar, né? Eles já são casados no civil, mas eles têm o desejo de se casarem na igreja, então nós vamos estar aqui participando junto com eles desse momento tão lindo, né? Que eles querem fazer essa cerimônia, então nós vamos estar aqui. Então todos estão convidados, tá, irmãos? Para estar aqui no próximo domingo, às 10 horas da manhã, para estar participando desse momento com eles, tá? E aí a gente pede, como sempre, né? A gente pede uma ajudinha aí dos irmãos. Tragam sua carninha para que a gente possa estar ajudando eles, contribuindo aí. Traz a sua bistequinha ali para assar. E eles vão estar providenciando daí o restante, né? A Fabiana vai estar providenciando salada, refrigerante. Então só a carne a gente pede para os irmãos estar ajudando aí para que eles possam estar convidando a igreja toda. Eles querem convidar todos, mas é mais difícil aí, né, nessa parte. Mas então todos estão convidados, tá? Está aqui, mesmo quem não é da igreja, você que está aqui, tá? Você está convidado para estar aqui conosco no próximo domingo de manhã. E assim a gente pede que vocês estejam confirmando a presença ali no grupo, soldadinhos. Quem não está no grupo pode falar com a gente, para que eles possam saber a quantidade de pessoas, porque são várias coisinhas que eles precisam preparar. Então é importante que a gente esteja confirmando a presença, ok? Obrigada. Sei. Igreja, amém? Nós cantamos no início do culto: a casa é tua, a casa é tua. Nós somos o templo do Senhor. Então, com os teus lábios você declarou isso, e é preciso nós atentarmos o quanto isso é importante. Vem, Senhor, que a casa é tua, vem fazer morada. Nós cantamos que nós invocamos a presença do Senhor. Ele estava aqui, com a sua presença manifesta. Nós cantamos que o ambiente mudou. Milagres podem acontecer. Eu creio nisso, amém? Você crê nisso? É preciso nós atentarmos para essa importância disso. Eu quero que você feche teus olhos e cante aquela segunda parte como uma oração, mas querendo isso. Flua neste lugar, transborda o teu amor em mim, que nos envolve. A ti me chegarei para encontrar teu amor, que nos envolve, Espírito de Deus. Transborda teu amor que nos envolve. Sim, Senhor. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te
desejo. Espírito Santo, Tu és dono deste lugar. Manifesta o Teu poder em nossas vidas. Nós estamos nossos corações abertos para o Teu manifestar, Senhor. Eu, como servo do Senhor, me coloco diante de Ti, Espírito Santo. Diminua para que Tu cresça em mim e que eu possa ser usado por Ti, Senhor, para transmitir a palavra, aquilo que o Senhor deseja. A palavra é boa. Eu declaro que os solos são bons também, Senhor, e que produza fruto a 30, 60 e 100, em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu proíbo, no nome do Senhor Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, eu dou uma palavra de ordem do mundo espiritual, proibindo todo espírito maligno que vem para roubar, para desfazer, para tirar atenção. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda tentativa do inimigo de roubo, toda distração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 13. Muito bem. Quero falar hoje com vocês a respeito da Arca da Aliança. A Arca da Aliança significava a presença de Deus no meio do povo que havia sido libertado com mão poderosa pelo Senhor da escravidão do Egito, e Deus, Ele levava o povo pelo deserto até chegar à terra prometida, a Canaã. E Deus mandou construir uma arca, que significava a presença dele no meio do povo. Não era objeto de culto, era apenas um simbolismo. E a Arca da Aliança significa Shekinah, a presença de Deus. Shekinah, presença de Deus. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso, sobre a Shekinah, sobre a presença de Deus. E o texto diz que Davi, ele intentou, nasceu no coração dele o desejo de transportar a Arca da Aliança, que estava abandonada lá na casa de Abinadab há mais ou menos 80 anos. E ele queria trazer essa arca, esse símbolo da presença de Deus, para Jerusalém. E o texto começa dizendo assim, versículo 1: E Davi tomou conselho com os capitães dos milhares e das centenas e de todos os líderes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrebaldes, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Sior, do Egito, até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus, de Kiriat Jearim. E então Davi, com todo Israel, subiu a Balá de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca do Senhor, a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre a qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Eusá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todas as suas forças, com cânticos e com harpas e com saltério, e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quindom, estendeu Uzá a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza, porque o Senhor havia aberto brecha em Uzá, por isso chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo:
como trarei a minha presença de Deus? Por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim, pois, a arca de Deus, com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Amém? Está escrito aí na sua Bíblia? Que bom. Esse texto, que nós lemos, está em 2 Samuel, capítulo 13, versículo de 1 a 11. E esse mesmo texto, ele é descrito no livro de Crônicas, no capítulo 6. Samuel 6, versículo 1 a 11, né, o texto nós lemos, e o mesmo texto está descrito em 1 Crônicas 13. Ele repete a história. Mas contextualizando aquilo que nós lemos hoje, antes disso, nós precisamos entender que tudo que foi escrito não foi escrito por acaso. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo ele diz que tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, não existe nada fora do lugar. Tudo está no seu devido lugar. Irmãos, é preciso nós entendermos que o povo do Novo Testamento, ele escreveu o Novo Testamento vivendo o Velho Testamento. Vocês notem que a igreja primitiva, ela não tinha os textos que nós temos hoje. Não tem a Bíblia que nós temos hoje, tinha a Torá, o Velho Testamento. E eles, então, pelas suas atitudes, pelo seu vivenciar, aquilo que aconteceu, os milagres que foram feitos, as conquistas que foram feitas, eles escreveram vivendo aquele momento. Por isso eu digo que uma nova história ou um Novo Testamento estão escritos por nós, igreja do século 21. No céu, algum departamento do céu está sendo escrito, está sendo gravado o nosso viver através dos escritos do Novo Testamento e do Velho Testamento, através de uma nova perspectiva. Os milagres que aconteceram aqui, as vitórias, os líderes, os homens de Deus que pregaram e milhões e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo, se entregaram a vidas para Jesus. Vai estar escrito os missionários, homens de Deus que foram mortos tentando levar evangelhos aos países de cortinas de ferro, onde é proibido falar do evangelho, está sendo escrito. E nós precisamos viver intensamente esse momento, porque isso é a vontade de Deus, para que nós possamos crescer e cumprir aquele propósito para o qual nós fomos levantados. Você não foi levantado simplesmente para vir aqui, sentar, voltar, ter uma vida medíocre naquilo que concerne a uma vida cristã, mas ela precisa ser mais efetiva. Então, aquilo que eu sempre digo, mais do que estar aqui, é preciso que eu queira estar aqui. Isso faz a diferença, e Deus vê isso. E quando nós colocamos nosso coração diante de Deus para isso, as coisas mudam. É preciso nós mudarmos a nossa maneira de entender as coisas de Deus. Porque nós estamos falando de Shekinah, nós estamos falando de presença de Deus. E nós vimos aqui que as coisas não podem ser feitas de qualquer forma. Não pode ser feito de qualquer forma. Eu tenho entendido na minha vida que as coisas de Deus precisam ser feitas com excelência. Tem que ter um esforço de nossa parte para as coisas do reino. E nós precisamos atentar para isso, porque é importante. Embora nós venhamos que não há uma cobrança de Deus para isso, porque Deus é cavalheiro. Ele não invade a sua privacidade. Ele deseja algo de você e você sabe disso. Então é preciso nós levantamos e tomamos atitudes para que possamos cumprir o propósito para o qual
o qual Deus nos levantou. E aqui nós estamos falando de Shekinah, né? Há uma busca pela presença de Deus. Davi manifestou isso. Há um anseio pela Shekinah, pela presença de Deus, manifestada naquela arca da aliança, um simbolismo, né? Mas, infelizmente, muitas pessoas não buscam a presença, não buscam a Shekinah. Ou, quando muito acontece, quando a água está batendo no pescoço, que ele vai lembrar de Deus, vai lembrar que precisa de Deus, aí começam as coisas. Quando as coisas estão normais, eu não preciso de Deus, estou tranquilo, né? E aí, nós precisamos mudar de direção, nós precisamos mudar de vida, de perspectiva. E agora, contextualizando esse fato, a Arca da Aliança estava na casa de Abinadab, abandonada há cerca de mais ou menos 80 anos. Nós vemos que o povo de Deus, daquele tempo, e hoje não é diferente, eles chegaram ao ponto de ter Deus como um amuleto. É como você ter a Bíblia lá aberta no Salmo 90, 91 lá, achando que várias coisas vão acontecer. A Bíblia aberta lá, cheia de pó, cheia de amarelada, tanto ficar aberta ali, achando que as coisas vão acontecer. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida. O Senhor diz para nós que mais do que ouvintes, mais do que um simples leitor, é preciso ser praticantes da palavra. A palavra de Deus, ela não vai manifestar pelas letras dela, né? É eu que tenho que manifestar como sal e luz do mundo, né? Como anunciou lá em João 8:12, né? Que foi a mensagem para as crianças desse fim de semana. Eu sou luz do mundo. Não somente luz, mas também nós somos sal da terra. E nós vemos que o sal, ele não pede licença quando você... Pode dar um copinho de doce de um suco, mas se você colocar sal lá, ele vai fazer a diferença, porque o sal tem propriedades, né, que ela não pode ser insípido, ele não pode ser insípido, ele tem gosto, ele tem que ter gosto, ele tem que fazer a diferença, porque segundo a palavra, se ele não tivesse essas propriedades de cura, de dar sabor, de provocar sede, ele só serve para ser pisado, e nós temos que ser esse sal, que faz a diferença. A luz, quando ele chega no ambiente escuro, a trevas vaza embora. Então, Deus está dizendo para nós que nós precisamos fazer a diferença. E a presença de nossa vida faz essa diferença. Tem que fazer a diferença. Não pode ser apenas um amuleto. E aquele povo de Deus, ele tinha Deus naquele momento como amuleto. E naquele momento, no momento de dificuldade, de guerra com os filisteus, eles vão pegar a Arca da Aliança, vão colocar à frente e o inimigo vai fugir. Fugiu coisa nenhuma. Eles perderam a arca, o inimigo roubou a arca e levou embora. Por quê? Porque Deus não estava naquele negócio, não tinha a presença de Deus. Eles achavam que havia um Deus mágico que estava dentro da arca, que poderia fazer a diferença ali contra o seu inimigo. Hofni e Finéias eram os sacerdotes que conduziam a arca. E eles pensavam assim, e por causa disso eles foram mortos na guerra. E a arca se perdeu, né? Não há um Deus mágico dentro de uma caixa. Não há um Deus mágico, né? Então, Deus permitiu que a arca fosse capturada, que aquele povo dele fosse derrotado. Isso aconteceu mais ou menos 1090 anos antes de Cristo. Está lá em 2 Samuel capítulo 4, relata isso. Nessa guerra, né, que chamou uma guerra de Ebenezer, onde havia um confronto do povo de Deus com os filisteus, inimigos de Deus, e o povo de Deus foi derrotado, a arca foi levada embora, e foi colocada no templo de Dagon, Deus daquele povo. E no outro dia seguinte, quando eles foram lá, o Dagon estava assim, dobrado aos pés da arca, né, caída com a cabeça, né, aos pés da arca. E aí colocaram no lugar, no outro dia foram lá, não somente estava caído, mas estava com suas mãos cortadas, totalmente, cabeça tudo cortado ali na frente da Arca da Aliança. E aquela arca ficou ali cerca de 8 meses naquele território dos filisteus. E Deus começou a mandar em cima deles algumas pragas, né?
E pessoas começaram a morrer. E aí aconteceu que eles pegavam a arca e levavam para outro lugar. Ia mudando de região dentro da Filistia. E as coisas acontecendo, eles mandavam a porta, acontecia. Aí no final de 8 meses, os príncipes vamos reunir o povo e falar, olha, é a arca da aliança. É o Deus daquele povo que está nos castigando. Vamos mandar de volta essa arca com um presente de remissão, de perdão. E assim eles fizeram. Colocaram ouros ali, né, junto à arca, colocaram num carro e colocou lá nos termos, no território do povo de Deus chamado Bet-Semes. E chegou ali, ele deixou aquela arca ali, com aquela carroça, com aquela arca, e o povo de Bet-Semes, olha a arca da aliança. Ficaram muito alegres, regozijaram. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá e abriram a arca e olharam para dentro da arca. Por causa disso, 50.070 pessoas morreram por causa disso. E aí eles pegaram essa arca da aliança e colocaram nos territórios de Kiriat Jearim, que era o lugar onde morava Abinadab. Antigamente a arca estava em Siló. Siló era uma cidade da tribo de Efraim, da meia tribo de Efraim. José gerou Efraim e Manassés. Então as duas formavam a tribo de José. Então falasse a meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. Então era um lugar centralizado do território de Israel, onde o povo continuamente subia para adoração. Estava lá naquela região de Siló. Por isso que eu digo sempre, Siló é lugar de adoração. É o lugar onde o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor. E aconteceu que a arca da aliança foi depositada ali na casa de Abinadab, sacerdote, e por lá ficou cerca de 80 anos. O texto relata que 20 anos se passaram. Só que depois disso, o texto também diz que Saul não se falou em arca. 20 com mais 40, porque 40 anos foi o tempo que Saul reinou. E mais uns 10 de Davi até ele se lembrar disso. E chegamos a este momento onde ele tenta buscar a arca da aliança, né? Então o texto aqui de Samuel, 1 Samuel 7:1 diz: então vieram os homens de Kiriat Jearim e a levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. A arca da aliança então ficou abandonada por 80 anos na casa de Abinadab em Kiriat Jearim, conforme relata 1 Samuel capítulo 7. A Shekinah foi abandonada, irmãos. A presença de Deus foi desprezada. Simplesmente por 80 anos, né, não se deu culto ao Senhor da forma que Ele queria. Era um abandono completo das coisas de Deus. Não valorizavam a presença de Deus. Não aconteceu nada durante esse período. Não teve nada de extraordinário aconteceu nesse período. Porque a presença de Deus foi abandonada. Irmãos, é preciso nós compreendermos que a presença de Deus em nossas vidas é algo muito importante, importantíssimo. E quando nós perdemos a sensibilidade de Deus, perdemos o temor e achamos que Deus pode ser tocado. Como Uzá, que fez uma atitude sem pensar e morreu por causa disso. Aquele povo de Bet-Semes, que simplesmente olharam para dentro da arca, significa que eles abriram a arca, coisa que não poderia ser feito. E por causa disso, mais de 50.000 pessoas morreram. Querido, nós precisamos valorizar a presença de Deus, porque não podemos perder o respeito às coisas do reino. As pessoas tratam a Shekinah como se fosse uma coisa qualquer. Falta com respeito. Isso é muito ruim. Querido, isso vale para nós.
Eu quero falar bem de pertinho com vocês. Vocês já notaram que quando começa o culto, 5 minutos antes, tem sim uma vinheta com um cronômetro decrescente e com uma música e com algumas informações. Nós precisamos atentar para esses detalhes, queridos. Quando acontecer isso, o culto vai começar, aliás, já começou. E é preciso nós nos colocarmos diante do Senhor. Não conversar, não ficar andando para lá, para um lado e para o outro. Nós precisamos compreender que é muito importante estar na presença de Deus. Precisamos compreender o que estamos fazendo aqui, o que devemos fazer aqui. Então é preciso já colocar nosso coração alinhado com o Espírito, porque Ele já está aqui. Ele já está aqui porque você está aqui. Porque quando todo mundo vai embora, isso aqui fica vazio. O Espírito vai com você, vai conosco. E nós precisamos valorizar a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que observar os detalhes, os comandos. Eu tenho que atentar para isso, não fazer as coisas de qualquer forma. Eu preciso alinhar a minha mente com o Espírito, porque esse é o propósito. Ele vai dar a direção para você. Então eu preciso valorizar a presença de Deus em todos os detalhes. Eu não posso simplesmente ter as coisas de Deus como trivial. Ah, eu sei o que está escrito na Bíblia lá em Romanos 8, diz que nenhuma condenação para o que está em Cristo. Ah, eu sei que está escrito lá em Salmos 23. Não posso banalizar a palavra de Deus. Por mais que eu sei que está escrito, cada vez que eu vou ler a palavra, Deus, através do seu Espírito, vai nos trazer uma revelação diferente. Quantas e quantas palavras eu trouxe baseado no mesmo texto. E essa mais uma vez acontece, baseado nesse mesmo texto, Deus trouxe outras perspectivas, outra palavra, outra rema, outra revelação. É isso que eu preciso ter. Por mais que eu seja, eu vou pegar a palavra e vou ler. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes campos, deitar-me faz em verdes pastos. Eu sei que está escrito, mas eu vou ler depois. Senhor, no nome de Jesus, através do teu Espírito, revela para mim o que o Senhor está dizendo para mim nesse momento. É isso que eu preciso entender. Eu tenho que valorizar a presença de Deus, eu tenho que valorizar a Shekinah. E quando nós estamos aqui, queridos, Jesus orando pela igreja, orando por nós, lá em João capítulo 7, ele disse: Pai, Papai, a glória que tu me destes, eu dei a eles, deu para nós, irmãos. E ele continua: para que eles sejam perfeitos em unidade. Mas se não houver unidade, não seremos perfeitos. E quando nós temos o mesmo pensamento, eu vou para o culto. Eu já premedito isso quando eu sair de casa. Quando eu sair de casa, eu vou entregar a minha oferta ao Senhor. Sacrifício de lábios, eu vou adorar o Senhor, eu vou cantar, eu vou extravasar, eu vou ofertar, eu vou fazer isso. Mas vem com esse pensamento. E quando todos vêm com esse pensamento, eu vou fazer as coisas certas. Eu vou chegar no tempo certo, no horário certo. Eu vou estar aqui pronto, juntos, num só pensamento. Isso é unidade. E isso é que Deus quer. Amém, igreja? Estão aí? Joia. Aleluias. Eu quero ensinar hoje aquilo que Deus passou no meu coração, que a presença de Deus precisa ser honrada, precisa valorizada. E ela é precedida e procedidas de ações corretas. Amém? Entenderam? Precedidas e executadas de forma corretas. Planejada e executada de forma correta. Mas nem sempre as nossas intenções são... Aliás, muitas vezes as nossas intenções são boas. E nem sempre essas intenções, elas agradam ao coração de Deus. Porque elas são executadas de forma incorretas. E nós vemos aqui que Davi nasceu no coração o desejo dele de trazer a arca lá da casa de Aminadab. Eu não sei quem que era lá, talvez seja o pai de Aiô e Uzá, que era o sacerdote. Mas a palavra diz que eles eram encarregados.
E Davi falou, nossa, mas faz 80 anos que está lá abandonada a Arca da Aliança, eu vou trazer essa arca aqui para a cidade de Jerusalém, para a cidade de Davi, né? E nós vemos que no versículo 3, que nós lemos ali, diz assim, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Essa intenção é boa ou não? Certo ou errado? É boa essa intenção? Sim, claro que é bom. É bom, era uma boa intenção. Mas nós vemos que, embora fosse uma intenção muito boa, a sua execução gerou uma situação catastrófica, culminando com a morte de um sacerdote de forma bastante tremenda. A palavra diz que Deus abriu rotura, partiu ele no meio, usar o sacerdote, porque tocou na arca da aliança. O versículo 1 diz que Davi teve conselhos com os capitães de 1000, capitão de 100, com seus príncipes e também com o povo. E no versículo 2 ele diz que mandou mensagem para todo Israel, olha, vamos buscar a Arca da Aliança, nós vamos trazer a Arca da Aliança. Mandou mensagem para todos os israelitas, para os sacerdotes e para os levitas. Davi disse, versículo 4, então vamos fazer isso, porque agradava ao povo. Porque agradava ao povo. O que está errado aqui? Onde foi que ele errou? Qual foi o erro de execução de Davi? Faltou consultar a Deus. Davi falou com os príncipes, joia, né, tinha os puxa-saco lá, evidente. Não, beleza aí, Davizinho. Falou com os capitães, não, chefe, é isso mesmo, vamos fazer isso. Falou com o povo, não, o rei sabe o que está fazendo, né? O rei, não, se eu falar contra ele, vai mandar decepar minha cabeça. Pareceu bem aos olhos do povo. Não sei de que forma, mas a palavra relata que o povo também estava nessa. Mas não vemos nenhum fato anterior onde Davi pede autorização ao Senhor. Onde Davi pede, Senhor, podemos fazer isso? Podemos ir adiante, Senhor? Não está relato. Talvez, certamente, se Davi houvesse pedido a opinião de Deus, tivesse consultado Deus, Deus iria, não, beleza, né? Deus iria provar e certamente Uzá teria morrido de velhice, né? Se ele consultar Deus, né? Aquela voz de trovão, sim, meu servo Davi, pode ir, você vai, faz assim dessa forma, consulta lá um sacerdote, ele vai dizer como é que tem que fazer, tá, né? Mais ou menos parecida a voz de Deus, que é a voz de trovão. A voz de Jesus é de muitas águas, mas a voz de Deus é de trovão. E Deus certamente tinha trovejado sobre ele, dizendo, vai meu filho, faz dessa forma, consulte o sacerdote. Deus havia dado instrução para ele como deveria ser feito, mas ele infelizmente não teve. Davi teve boa intenção em trazer a Arca da Aliança que estava abandonada, mas atitude incorreta quando não consultou ao Senhor. Queridos, nós não podemos agradar a todos. Aprenda isso. Aquele que agrada a todos não prospera. Não prospera. É preciso fazer a coisa certa, do jeito certo, e não obstante possa agradar a um e desagradar aos outros. Mas é preciso fazer o certo, não interessa. Doa a quem doer. E quando você faz isso, você vai ter a aprovação de Deus. E você e Deus é maioria e o resto acabou. Amém? Então, não tente agradar todo mundo. Agrade aquele que precisa ser agradado. Agrade ao Senhor. O resto, submeta-se ou venha as consequências. Né? E sinal de alegria. O texto fala que havia grande alegria no meio do povo. O versículo 6 diz assim, então Davi com todo Israel subiu a balada de Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca do Senhor.
que habitava entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. Então foi uma grande comitiva. Havia povo ali de quanto é lugar. Pegaram a arca que estavam na casa de Uzai, na casa de Uzai e Aô, sacerdotes, né, que cuidavam da arca ali. E estavam vindo. Havia grande alegria, havia cântico, fala que havia, o versículo 8 diz que, e Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, com cântico, com harpa, com saltério, com os tamborins, e com símbolos e com trombetas. Mas toda essa alegria, toda essa euforia, não significa que Deus está no negócio, não significa que Deus está aprovando. Aliás, Deus estava ali pegando na partida de bravo, estava nervoso, porque eles não estavam agindo conforme deveria agir. Eles tinham até boas intenções, mas atitudes incorretas, execuções incorretas. Eu posso ter a intenção de fazer as coisas na igreja, mas eu faço as coisas de qualquer jeito, faço de um modo relapso. Deus não aprova essas coisas. Deus quer você inteiramente, com o coração voltado para Ele. Não obstante as suas dificuldades, os seus problemas, Deus vai te elevar você em níveis de excelência. É preciso ter confiança, é preciso viver pela fé. É preciso viver esperança para que Deus possa realizar o seu propósito. O texto também relata, queridos, que eles colocaram a Arca da Aliança num carro de boi novinho, 0 quilômetro. Boa intenção ou não é? Boa intenção, claro. Eles queriam dar o melhor, mas atitude incorreta. Eles pensavam que estavam fazendo algo correto, afinal, era um carro de boi 0 balas, zerinho, né? Mas atitude completamente equivocada, execução totalmente errada, né? Carregar a Arca da Aliança, carregar a Shekinah, a presença de Deus, em um carro de boi é desprezo. É desprezo às coisas do reino. É perdermos a sensibilidade da presença do Espírito Santo que está ao nosso derredor, está dentro de nós, está instalado em nós. Eu preciso ter essa perspectiva que o Espírito Santo não está somente aqui, Ele está também quando eu saio da porta ali, quando eu vou para a minha casa, no meu trabalho, no meu dormir, no meu levantar, o Espírito Santo está presente. Eu tenho que honrar a presença do Espírito. É o próprio Jesus. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar o meu Espírito. Jesus está presente em nossas vidas a todo momento, queridos, e eu preciso ter consciência disso. Eu não posso desprezar a presença do Espírito. É a mesma coisa que carregar a Arca da Aliança num carro de boi, é a mesma coisa. Então eu preciso valorizar a presença de Deus. Eu não posso tornar as coisas de Deus uma coisa trivial, é algo diferente, e eu preciso ansiar cada dia algo diferente, mudar a diferença. E nós vemos aqui no nosso culto que nós não podemos perder tempo com as coisas. 1h30 de culto é muito pouco para as coisas que precisamos fazer, por isso não podemos perder tempo. É a coisa que precisa fluir, fazer coisas diferentes, porque nós temos um Deus diferente, que renova cada momento, é um Deus dinâmico. As coisas dos céus mudam, eu preciso estar atento com as coisas do céu, eu preciso estar voltado com o Espírito, para saber qual que é a novidade do céu para esse momento. O que os céus estão falando ao nosso coração, é através do Espírito, através de uma busca contínua, que fala em intimidade, relacionamento com Deus, para que possamos saber o que Deus quer para a minha vida, para que eu possa fazer escolhas corretas. Aliás, é preciso que Ele faça a escolha para nós. Amém? Então aí ainda, glória a Deus. Então, o que estava errado então, naquela conduta de carregar o boi, carregar a arca sobre boi, sobre aquela carroça? Queridos, a Arca da Aliança, ela teria que ser carregada nos ombros dos sacerdotes, através de varões, de varas compridas, que passavam as argolas da arca e eram transportadas dessa forma, porque a Arca da Aliança não poderia ser tocada. Mas eles
olvidaram ou perderam essa sensibilidade, né? E fizeram dessa forma. E quando nós olhamos que a Arca da Aliança eram carregadas sobre os ombros dos sacerdotes, nós precisamos entender que há um peso. A Shekinah nos traz um peso. A Shekinah é algo que é importante, traz um peso, né? Traz responsabilidade, é preciso cuidado, é preciso honra ao Senhor, é preciso respeito às coisas do Senhor. Isso não traz um peso. Por isso que a Arca da Aliança precisava ser carregada nos ombros do sacerdote. É tudo isso e muito mais que o reino de Deus merece: honra, respeito, responsabilidade, cuidado. E nós vemos que a gota d'água foi quando os bois tropeçaram e parecia que a arca ia cair, aparentemente ia cair, mas a palavra diz que não caiu, não há referência que a arca tenha caído, apenas que os bois tropeçaram. E aí aconteceu, Uzá, com boa intenção, ele tocou na arca, achando que a arca ia cair, tocou na arca. Ele tinha boa intenção? Sim, ele tinha boa intenção, mas atitude incorreta. A arca não poderia ser tocada, e ele tocou na arca e por isso morreu, né? Quando eles viram naquele momento de euforia ali, Deus já estava ali, né, saindo fumacinha de bravo com aquele povo. Aí acontece aquele episódio, toda alegria se foi, Uzá é morto, e aí, porque pareceu que a arca ia cair, então ele a segurou, tocando-a, e tudo aconteceu. Boa intenção de Uzá, sim, boa intenção de Uzá, mas atitude incorreta, atitude errada, a arca não poderia ser tocada. Deus já estava sinalizando para eles: olha, vocês estão errados. Deus já estava sinalizando o descontentamento com aquele proceder daquele povo. A arca não iria cair. A palavra revela que apenas tropeçaram os bois. Boi, na palavra, significa a força humana. Boi revela a força do homem, né? Os homens tropeçaram os bois, né? E Deus está dizendo: vocês estão metendo os pés pelas mãos, vocês estão fazendo besteiras, né? E o que isso nos ensina? A palavra de Deus nos ensina que não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer forma, queridos. Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer forma. Eu preciso saber quem que é Deus. Você já imaginou, querido, que o que Deus fez por nós? Você já imaginou que não é o que você fez ou você deixou de fazer, é pelo que já está feito. Deus simplesmente fez e pronto. Ele deu o seu melhor, que foi seu filho. Ele sofreu. Quando eu olho assim, quando eu mesmo fecho meu olho e olho aquela imagem de Jesus na cruz, todo ensanguentado, ou aquela imagem daquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? Onde parece aquele soldado batendo em Jesus, ali naquele lugar, batendo, metendo chicotada ali. Depois ele não contente com aquilo, pega um chicote com uma ponta de ferro na frente e bate, aquilo finca no corpo de Jesus, assim, ele puxa, rasgando ali. Os olhos tudo roxo ali. Eu vejo aquilo lá, puxa, isso foi por amor. Isso foi por amor, e nós simplesmente não valorizamos a presença dEle, da presença da Shekinah, da glória de Deus, porque Ele nos ama de paixão. Ele nos ama de paixão, e nós fazemos pouco caso, ou nenhum caso, da presença dEle. Não honramos a presença dEle. Nós temos que aprender com os episódios que nós temos como modelos na palavra, que é preciso valorizar a presença, valorizar a Shekinah do Senhor, que não se pode entrar de qualquer forma na presença de Deus. E qualquer forma, então, pastor, nos fala aí qualquer forma. Hebreus, capítulo 10, 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais, quanto vedes que vai aproximando daquele dia. É preciso nós atentarmos para esses detalhes, porque haverá um dia em que Jesus voltará, e é esse dia que nós precisamos estar prontos, com vestimentas de santidade, preparados como noiva de Jesus, que é o noivo, com singeleza de coração, entendendo aquilo que nós somos, aquilo que Deus é para nós. Nós precisamos entender quem somos e quem que Deus é para nós. Precisamos compreender a Shekinah. E por não saber dessas coisas, queridos, Uzá perdeu a sua vida. Aquilo que parecia tudo festa, alegria, tornou-se algo como se um pesadelo fosse, gerou muita tristeza. E nisso aparece a figura de um camarada chamado Obed-edom. O texto diz que, 1 Crônicas 13:13, por isso Davi não trouxe a arca para si, a cidade de Davi, porém a fez levar a arca de Obed-edom. A palavra descreve que Obed-edom era edomeu, ou seja, era descendente do irmão de Jacó. Era um povo amaldiçoado, era um povo inimigo de Deus. Falava que também que ele era giteu, ou seja, de Gate, significa que era da família, provavelmente, não há uma certeza disso, mas provavelmente eram descendentes dos gigantes, aqueles gigantes que Davi havia humilhados eles, todos eles. Eram 5 gigantes, né? O primeiro foi lá Golias, né? Que ele venceu. Depois teve outras batalhas, onde os outros 4 irmãos foram mortos por Davi e seus valentes. Era um povo, era um descendente. Então, nós vemos ali que aquele homem, Obed-edom, além de descendente de Esaú, que era edomeu, inimigo do povo de Deus, que era, vamos dizer, amaldiçoado, ele era desprezado porque era descendente daqueles gigantes humilhados por Davi, que ele morava à beira do caminho, tinha uma vida infrutífera e morava à beira do caminho. Isso nos leva a crer que ele era um improvável, o improvável. Eu não imagino que ele tenha se oferecido para receber a Arca da Aliança. O texto diz que Davi se fez colocar a arca na casa de Obed-edom, ou seja, por livre e espontânea pressão, ele foi obrigado a receber a Arca da Aliança na sua casa. Mas que coisa tremenda aconteceu na vida daquele homem, né? A autoridade de Davi imposta, e pela sua autoridade ali, ele se a fez levar à casa de Obed-edom. Mas a verdade é que Obed-edom ele aprendeu a honrar a Shekinah. O que não ocorreu em 80 anos, ocorreu em 3 meses. Em 3 meses Deus prosperou aquela família. E porque esse tempo todo não ocorreu nada de extraordinário, nada de importante aconteceu até então. Sabe, queridos, e quando eu vejo que todo esse episódio aconteceu por causa de um homem omisso, e essa é uma lição para nós homens, como sacerdotes de nossas casas, nós precisamos ser efetivos, nós precisamos ser mais proativos nas nossas responsabilidades.
Eli morava em Siló e tinha seus filhos como sacerdotes. E quando eu ouço falar de Eli, eu imagino um homem sentado numa cadeira. Porque foi dessa forma que ele morreu. No dia em que a Arca da Aliança foi levada, os seus 2 filhos morreram, que era Hofni e Finéias. A Arca da Aliança foi levada. A sua nora entrou em trabalho de parto. E Eli, quando ele ouviu essas coisas, ele sentado ali na sua cadeira, isso, a palavra diz também que ele já não conseguia ver, ou seja, já tinha perdido a visão das coisas de Deus, já não enxergava mais nada, ou seja, não via já o projeto de Deus para a sua vida. A palavra diz que ele já não enxergava mais nada. E isso espiritualmente revela uma questão de cegueira espiritual. Ele caiu, quebrou o pescoço e morreu, né? A figura do homem que não cumpriu seu papel de pai, de sacerdote. Ele não educou seus filhos a andar na palavra, a caminhar segundo os princípios de Deus, né? Sob o ensinamento, né? E ele não agiu como pai. E por causa disso, deixou seus filhos fazer o que queria e deu no que deu, né? Perdeu-se a Shekinah, a glória se foi. Icabode quer dizer, foi-se a glória, né? Ele não inculcou, como Deus ordenava, que os pais inculcassem em seus filhos os ensinamentos da palavra, da Torá, que era a Bíblia, o Velho Testamento, aos seus filhos. Deuteronômio 6, versículo 6 a 9 diz: os mandamentos que hoje te dou serão gravados no seu coração. Tu os inculcarás a teus filhos, e deles falarás, seja sentado em sua casa, seja sentado pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares, atá-lo-ás a sua mão como sinal, e os levarás com uma faixa frontal diante dos seus olhos. Tu os escreverás nos umbrais das suas portas da sua casa. E mais ou menos ele repete Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentado em casa e nos momentos em que estiverem andando pelo caminho, ao deitares e quando vos levantares para um novo dia. E quando eu observo esses comandos, queridos, eu trago bênção para a minha geração. E quando eu desrespeito esse comando, eu trago maldição para a minha geração. As coisas não acontecem naquela geração. A geração de Eli morreu, acabou. E quando foi para Nadab, também da mesma forma, 80 anos sem nada acontecer. Por quê? Porque não foi valorizado a Shekinah, a presença do Senhor. E a falta de conhecimento se padece. A palavra revela em Oséias 4,6: o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. A falta de conhecimento, o povo padece. E quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de intimidade. José não conheceu Maria até que Jesus nasceu. Significa que José não teve relação sexual com Maria. Isso é relacionamento. E quando fala aqui a palavra de conhecimento, fala de relacionamento, fala de intimidade. E a falta de intimidade com Deus, a falta de intimidade com o Espírito Santo, nos leva a ou seja, desconhecimento. Eu não tomo conhecimento das coisas do reino. Eu fico alheio às coisas dizendo e faço besteira. E por causa disso, Deus não tem compromisso comigo. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se eu estiver debaixo da palavra, Deus tem compromisso comigo. Fora disso, eu estou sozinho. E eu sozinho, eu sou comido de onça, eu sou comido de cobra. Por falta de ensinamento, o povo padecia. Estavam privados da Shekinah. Essa palavra nos revela
que nós precisamos estar aliançados com o Senhor. Conhecimento fala de relacionamento. Isso revela intimidade. Foi o que Obed-Edom entendeu. Obed-Edom teve esse entendimento e não desprezou a Shekinah. Deus muda a sorte de Obed-Edom. Pedir que o Henrique suba aqui. O versículo 14 diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Bastaram 3 meses, queridos. 3 meses, 90 dias. E 90 anos que a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu. Nada de extraordinário. Bastaram apenas 3 meses na casa de Obed-Edom, tudo aconteceu. Prosperou de uma forma tão grande, tão grande, tão grande, que chegou aos ouvidos do rei. Olha, Deus tem abençoado a casa de Obed-Edom. Imagine que ele morava numa tapera, agora ele mora numa casa bonita, uma casa cheia de coisas dentro, né? Se tivesse hoje no século XXI, seria uma casa, né, high-tech, com televisão 59 polegadas, né, tudo por controle remoto, ar-condicionado. Seria isso, né? Talvez a mulher dele fosse estéril, agora a mulher já estava esperando filhos que ele não tinha. Talvez ele tinha lá, o gado começou a dar cria, a vaca que não dava cria, agora dá cria de 2. As cabritas também a mesma coisa. Deus prosperando aquele homem. Não é a prosperidade que nós buscamos, mas agradar o coração de Deus, fazer a coisa certa, ter atitudes corretas, ter ideias boas e executar essas ideias de forma correta. É isso que Deus quer. E quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos, Deus nos prospera naturalmente, porque nós temos um Deus poderoso, um Deus rico, que tem prazer em nos abençoar. A palavra é clara em dizer que Deus não está com o ouvido tampado, nem com a mão encolhida para nos abençoar. Ele quer fazer isso, Ele deseja falar isso. Tem um cântico que diz assim: Pai, eu quero contemplar Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Pai, eu quero contemplar Feche teus olhos, amado. Tua glória e majestade. Pai, eu quero Te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero Te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra Te adorar, Senhor.
amados, a arca somos nós. E Deus, Ele não se manifesta em coisas inanimadas. Ele manifesta em nós. Nós somos templo do Senhor. Nós somos a arca. E nós temos que honrar a presença de Deus em nossas vidas. Ele deseja isso. Os filisteus não sabiam disso. Tentaram se apropriar da arca. E milhares de filisteus morreram e foram muitos outros massacrados com pestes. Até o povo de Deus ignoraram a arca da aliança, entraram na presença de Deus de qualquer forma, e por causa disso, centenas de milhares de judeus, povo de Deus, morreram por desobedecer, por não conhecer a palavra, por não conhecer os princípios de Deus. Eles morreram também. Tudo porque não se pode entrar na presença de Deus de qualquer forma. É preciso que nós peçamos ao Senhor para que Ele nos ensine aonde devemos andar, para que Ele faça as escolhas para nós. Precisamos consultar ao Senhor para que Ele tenha: Senhor, como eu devo agir? O que o Senhor deseja para a minha vida? Qual que é o propósito do Senhor? É preciso honrar a presença do Senhor. Obed-Edom soube fazer isso e ele foi abençoado. Deus quer nos conduzir em ambientes de excelência. Talvez você esteja sendo apenas um mero espectador, mas existe um lugar. Como cantamos aqui, talvez você esteja no átrio ou no santo. Deus, Ele deu seu Filho amado para que nós adentramos no santíssimo lugar. É para lá que nós temos que ir, no santo do santo. E nós cantamos que quem já entrou nesse lugar não consegue viver fora. Eu não consigo, queridos, não consigo retroceder, porque a presença de Deus nos muda. E nós não podemos retroceder. Não podemos ouvir vozes do mundo. O mundo nos assedia, constantemente com propostas maravilhosas, gostosas, mas o seu fim é de morte. Quem já entrou, quem já esteve no santo lugar, não consegue sair de lá. Essa precisa ser o meu pensamento, o meu desejo, e não sermos assediados, não dar ouvidos às propostas do mundo. E Deus quer levar você a este lugar. Se você não está nesse lugar, eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou estar orando. Talvez você deseje este ambiente, esse lugar, e é Jesus que pode fazer isso. Talvez você não entregou sua vida para Jesus ainda, e o Espírito Santo está falando no teu coração. Ele quer te dar essa Shekinah, essa presença maravilhosa. O Espírito Santo está neste lugar, e Ele fala no teu coração. Se você deseja este lugar de excelência, avançar para esse santíssimo lugar, seja ousado, como o texto diz que nós precisamos entrar com ousadia na presença do Senhor. Quero que você venha aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser a nossa vontade, de não ficar apenas como meros espectadores, ou somente no átrio, ou no santo. Eu quero estar lá na presença, na sala do trono. Eu quero contemplar a tua face, a tua beleza. Eu quero ser um adorador completo, aquilo que Deus deseja, e que ache em mim um verdadeiro adorador. Queira isso, amados. Se você ainda não tem esse desejo, mas que deseja que o teu Espírito Santo possa mudar essa natureza, vem aqui até a frente, eu vou estar orando. Se você quer entregar sua vida para Jesus, venha também, eu vou estar orando. Mas não fique parado, deseje isso, busque isso.
Anseie por isso, anseie pela Shekinah. E seja um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem, segundo o coração de Deus, como foi Davi, que acendeu a vontade de trazer a arca da aliança. Deus precisa dessas pessoas. Deus precisa de você. Que essa busca termine em você. Amém? Fique de pé. Pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote, oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Sim, meu Deus. Esta é a nossa adoração, Senhor. Não queremos jamais sair desse santíssimo lugar, daquele lugar que o véu foi rasgado, onde nós temos acesso diretamente ao Senhor. Não precisamos mais de um sacerdote, não precisamos de um sangue de bois, porque o sangue de Jesus está sobre nós e nos faz herdeiros e cordeiros de Ti, meu Pai, através de Jesus. E nós temos livre acesso à Tua presença, à sala do trono, Senhor. Deus, que Teu Espírito Santo esteja sempre nos confrontando a respeito disso, para não esquecermos disso, Senhor, para honrar a Tua presença, e que desejamos sempre que haja um anseio em nós pela Tua Shekinah, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa adoração, Senhor, essa é a nossa petição, Senhor. Deus, e eu quero, Pai, abençoar esse povo, Senhor. Declare sobre ele a Tua graça, o Teu poder. Que eles tenham uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana na presença, a presença de Deus, a presença da Shekinah. E seja isso, ó Deus, algo tremendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que os milagres venham, Senhor, como aconteceu na casa de Obed-Edom, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E que isso seja notório, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém e amém. Amém, igreja? Se você crê e recebe, de uma salva de palmas ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Tenha uma boa semana. Vão na paz do Senhor. Abrace uns 50 aí. Não tenha pressa de ir embora. Converse à vontade aí. Que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus.